No livro de Esdras, aleluia. Esdras no capítulo de número 10, louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Esdras, Velho Testamento, no capítulo de número 10, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos estar mais uma vez na casa do nosso Deus, adorando e glorificando o nome dEle. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele todo o louvor. Amém, irmãos? Esdras, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor: enquanto Esdras orava e confessava, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te, a ti pertence esse negócio, nós seremos contigo, portanto sê forte e age. Assim Esdras se levantou e fez jurar os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel que fariam conforme estas palavras. E eles juraram. Então se levantou Esdras diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliásibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Versículo 7. Proclamaram por toda Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio para que se ajuntassem em Jerusalém. Todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo a decisão dos príncipes e dos anciões, teria os seus bens confiscados e seria excluídos da congregação dos que voltaram do exílio. Dentro dos 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós fostes infiéis e casastes com mulheres estrangeiras, multiplicando a culpa de Israel. Agora confessai os vossos pecados ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação em alta voz: assim seja, conforme as palavras nos convém, conforme as tuas palavras nos convém fazer. O povo, porém, é muito, e é tempo de grande chuva, não se pode estar aqui fora. Isto não é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que fomos infiéis nesse negócio. Decidam os nossos príncipes por toda a congregação, então que todos que em nossas cidades casaram-se com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles anciões e os juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta coisa. Amém? Pai, lemos a Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo nessa noite continue falando conosco, Pai. Deus, somos Teus filhos, precisamos da Tua correção, da Tua vontade, da direção que provém de Ti, Pai. Somos tão falhos, tão pequeninos, desejosos, Senhor, que o Senhor a cada dia aplane o vale e transforme as nossas vidas, Pai. Para isso nós meditamos na Tua lei, como diz lá no livro de Josué: medita na lei deste livro dia e noite, ou como diz o Salmo de número 1, aleluia, aleluia, que devemos meditar na Tua lei para sermos justos sobre a face da terra e não contado como
os ímpios, aleluia, que são como o vento que a moinha, aleluia, trabalha. Papai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, fala mais e mais ao nosso coração, que o fogo da Tua palavra venha incendiar a nossa vida e revelar a Tua vontade em nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amados, o livro de Esdras é um livro que fala do primeiro povo, da primeira parte dos exilados que saíram da Babilônia, através do comando de Zorobabel, aleluia, junto com Esdras, para a reconstrução do templo. Eu já contei aqui diversas vezes sobre essa história, vou repetir nessa noite. O povo de Israel, aleluia, por causa da sua desobediência, ele foi levado escravo para a Babilônia, conforme a promessa de Deus. O Senhor disse: olha, se vocês não se arrependerem, aleluia, vocês serão levados cativos. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de Deus falar, de Deus anunciar, de Deus mostrar, aleluia. Entenda uma coisa, aleluia, às vezes as situações que passamos, os vales, as lutas, as tempestades, não é por falta de aviso, porque o nosso Deus, Ele sempre nos alerta, seja através de profetas, seja através de levitas, seja através da sua palavra. Ele sempre nos dá direção, Ele nunca faz nada sem avisar aos seus. A própria palavra do Senhor diz isso, Ele sempre nos avisa. Não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi tomado pela Babilônia, não foi por falta dele falar que o povo, aleluia, sofreu na mão de Nabucodonosor. Não foi, nunca é, porque Deus não falou, irmãos. Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos alerta. Hoje, aleluia, o Espírito Santo, Deus com certeza, diversas vezes, já falou para vocês, já disse assim: não faz assim, olha, não vai por esse caminho. O Espírito Santo sempre nos avisa, aleluia. Quando Jesus, ele vai, aleluia, um pouco antes de ele subir aos céus, e os discípulos preocupados de como seria sem Jesus, eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que te orienta. Então o Espírito Santo, ele sempre nos fala, irmãos, ele sempre nos dirige, aleluia. Amém? O povo de Israel recebeu todos os alertas devidos. O próprio profeta Jeremias, já no finalzinho, quase no tempo já, aleluia, quando já iniciava um cerco para que Israel fosse levado ao exílio, ele falava: olha, arrependam-se. O Senhor está dizendo: ninguém saia para o combate com espada, porque Ele já determinou que nós iríamos para o exílio por causa da nossa desobediência. E assim o povo foi para o exílio, 70 anos, aleluia, saíram, foram levados das suas casas para uma terra desconhecida, e ali passaram 70 anos, até que Deus, o Todo-Poderoso, e sempre quando eu leio essa história que está lá no livro de Crônicas, eu acho tremendo o que Deus faz, porque muitos anos antes do rei Ciro ser levantado na Babilônia, antes que existisse um projeto dele ser um homem, nascer de uma mulher, Deus já havia escrito sobre ele na sua Sagrada Escritura. Então, um belo dia, o sacerdote Esdras está perante o rei Ciro, e ele tem a oportunidade. O rei Ciro diz: olha, pega os livros lá de Israel, os livros que ficaram guardados nas bibliotecas reais, e lê um texto sagrado para mim. Então o profeta Esdras, o sacerdote Esdras, pega uma parte da escritura do livro de Crônicas, onde diz a palavra do Senhor: ao meu servo Ciro, assim diz o Senhor, ele será o libertador do meu povo.
Isso 450 anos antes do rei Ciro nascer. Quando Esdras lê aquele texto, aquilo causa um profundo impacto no coração do rei Ciro. Um rei que não tinha obrigação nenhuma com o povo judeu, um rei que não tinha obrigação nenhuma em libertá-los, um rei que não tinha obrigação nenhuma em mandá-los de volta para a sua terra. Mas quando aquela leitura bíblica, aleluia, quando o sacerdote Esdras começa a ler aquele texto, aquilo toca o coração do rei Ciro. E ele entende que Deus está falando com ele. Novamente eu repito, irmãos, aleluia. Deus sempre tem nos falado através, principalmente da sua palavra nos dias atuais. Deus tem falado através da sua palavra, nos alertando sobre o tempo que vivemos, sobre o tempo que estamos, aleluia. Mas nós não estamos com um coração como está do rei Ciro. Muitas vezes o nosso coração está endurecido. Estamos como o rei Joaquim, a qual, através do profeta Jeremias, Deus chamou várias vezes: olha, se rende, não adianta. E ele, não é assim. Jogou Jeremias numa cisterna, e este homem foi levado escravo para a Babilônia. Teve os seus olhos furados. Primeiramente mataram todos os seus filhos, depois teve os olhos furados, porque não ouviu a voz de Deus, aquilo que Deus falava. Irmãos, nós passamos por situações no que não ouvimos o que Deus tem falado através da sua palavra. O nosso coração não está como o coração do rei Ciro, aleluia, um coração aberto para entender e compreender que a palavra de Deus, irmão, não é brincadeira não. O que ela fala é sério, aleluia. Quando ela fala bem-aventuranças, ela está nos abençoando. Mas quando ela fala sobre maldição, ela está falando realmente sobre maldição, sobre castigo. Quando a palavra fala sobre o paraíso, ela está falando sobre um lugar muito bom. Mas quando ela fala sobre o inferno, ela está falando sobre um lugar ruim, aleluia. Deus nos fala e nos revela neste tempo a sua vontade através da sua palavra, aleluia. Como ela própria fala no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas através da palavra do Senhor, aleluia. Chama de pilha aí, né? Acho que tem que ser a pilha da sua mão. Aleluia. Amém. O que o Espírito diz às igrejas. E a igreja não é essa parede não, irmãos. A igreja é você. A igreja sou eu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito fala ao seu coração nessa noite, irmãos? Aleluia, aleluia, amém? Então o povo não obedeceu, não ouviu e foi levado escravo até este dia, a qual vos narro que o rei Ciro ouve o sacerdote Esdras falando, e aquela palavra toca o coração dele, e ele entende que há um projeto na vida dele, que Deus o selecionou, que Deus o escolheu, que Deus o levantou para ser rei com um propósito, irmãos. Entenda uma coisa: onde Deus nos leva com um propósito, aleluia. Tudo que Deus faz, querido, existe um propósito. Onde o Senhor nos coloca para trabalhar é um propósito. Onde o Senhor nos leva para estudar há um propósito. A família que Deus nos coloca há um propósito, aleluia. Porque o nosso Deus é Deus de propósito, aleluia. Ele não faz as coisas ao esmo, aleluia. Ele não faz as coisas ao vento, não. Ele faz tudo com um propósito, aleluia. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Aleluia. Deus tem um propósito. O caminho, a estrada que Deus lhe leva, irmãos, é sempre com um propósito. Há sempre uma vontade dele, há uma direção dele. Mas nós ouvimos a voz dele. Aleluia. Quando o rei Saul, ou melhor dizendo, ele nem era rei, ele estava na sua rede dormindo, e de manhã, aleluia, o seu pai o chama e diz: olha, as nossas mulas fugiram e eu preciso que você vá atrás dela. A Bíblia diz que Saul, ele saiu por um lugar, por um caminho que ele não sabia qual era.
Mas no meio do caminho o profeta o encontra, porque Deus tinha um propósito naquele caminho que ele estava andando. Ele não sabia que ele seria ungido rei, mas Deus tinha um propósito, aleluia. Quando ele sai perseguindo as mulas do seu pai, aleluia, ele não sabia qual o caminho tomar, mas Deus já tinha traçado a estratégia correta para a vida dele. Deus é um Deus de propósito. Aonde ele te leva, há um propósito. Aonde ele te coloca, há um propósito, meu amado irmão. Aleluia, nada é por acaso. O rei Ciro, quando ouve aquelas palavras proferidas pelo sacerdote Esdras, escritas na lei de Deus, escritas nos livros sagrados, ele entende, aleluia, que há um propósito na vida dele. Para isso ele foi levantado como rei, aleluia. Para isso ele sucedeu a um trono. Então ele dá ordem para que o povo judeu volte, os hebreus voltem para a sua terra. Aleluia. Ele entende que ele foi levantado como rei para aquele propósito. E não é só entender o propósito, é cumprir o propósito. Existe uma diferença muito grande entre eu ouvir o que Deus faz e eu fazer o que Deus falou. Existe uma diferença. O próprio apóstolo Tiago, aleluia, na sua carta diz, aleluia, que eu tenho que ser ouvinte e praticante, porque existe uma diferença entre ouvir a palavra de Deus essa noite e entre eu praticar a palavra de Deus nessa noite. Há uma diferença muito grande, irmãos. O rei Ciro, ele ouve e ele pratica, ele entende o propósito. Irmãos, entenda o propósito e pratique o propósito de Deus na sua vida, aleluia. Por mais estranho que seja, porque tem situações que são muito estranhas. Eu lembro agora de Ananias. Ananias está orando na sua casa, um homem abençoado, um homem a qual tem um coração segundo o coração de Deus, um homem que presta o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. E quando ele está orando, Deus diz assim: olha, vai até a rua chamada direita e ora pelo tal de Paulo. Ananias, ele diz para o seu Senhor: Paulo, mas esse Paulo é aquele que persegue as igrejas. Paulo é aquele que aprisiona homens e mulheres e coloca em celas. Senhor, esse negócio é muito estranho. Irmão, eu confesso para você, tem coisas que Deus fala que é estranho mesmo. Mas sabe por que é estranho? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos dele. Os seus pensamentos são mais altos, são mais elevados. O plano de Deus, irmão, são muito mais elevados que os nossos planos, o conhecimento dele. Por isso que parece muitas vezes loucura, mas é ele falando e dirigindo a sua vida, dando uma ordenança, dando uma direção, dando uma motivação, aleluia. Senhor, é um Paulo. Vai lá, ora. Só vai lá e ora. Eu tenho um propósito nesse negócio estranho. E aí a gente fica, né, igual Ananias. Mas o interessante é que Ananias ouviu, questionou e fez, irmãos. O problema é quando a gente ouve, questiona e não faz. Ele ouviu, questionou e fez. Ele foi lá, orou por Paulo. E Paulo foi o maior evangelista que houve neste mundo, irmãos. Aleluia. Um homem que revolucionou. Aleluia. Um homem que transformou, e posso dizer com toda certeza, um homem que foi designado para que o evangelho hoje chegasse até nós. Aleluia. O homem que foi chamado para pregar aos não-judeus, eu e você. A ordem foi estranha, mas o propósito de Deus é tremendo e maravilhoso na nossa vida. Eu tenho que ouvir e cumprir, irmãos. Então o rei Ciro,
além de ouvir, de entender, deixar a palavra entrar no seu coração, ele cumpriu um propósito. Você pode ler no livro de Esdras, no capítulo 1 em diante, que ele escreve cartas, ele dá condições, ele manda eles pegarem toda a prata e todo o ouro que eles conseguem carregar, aleluia, ele prepara todas as coisas, porque ele entende que o Deus que ele serve, ou o Deus que o chamou, ou o Deus que o separou para uma obra, merece que ele faça o melhor. Se existe um exemplo de excelência em cumprir o propósito de Deus, nós podemos falar do rei Ciro. E ele nem era judeu, ele era um persa, ele era um não cristão, podemos dizer assim, mas um homem que deixou a palavra de Deus entrar no seu coração. Por isso que às vezes, irmãos, a gente vê pessoas que você nem imagina, pessoas que você nunca pensou, meu Deus, mas esse conheceu o Evangelho, esse obedecer, esse fazer o propósito de Deus. Irmãos, porque basta um coração contrito para que Deus age. Por isso que às vezes você vê bandidos e bandidos realmente, aleluia, se convertendo e fazendo uma obra poderosa nas mãos do Senhor, porque eles abriram o coração e deixaram Deus reinar, e entendem o propósito tem que ser feito com excelência. Aquilo que Deus nos chamou tem que ser feito com excelência. Ciro faz com excelência. Volto a dizer, ele não era um judeu, ele não era um hebreu, ele não tinha descendência de hebreu, mas quando a palavra fala ao seu coração, ele cumpre o propósito com excelência. Amém? Aleluia. Cumpra o propósito com excelência, querido. Aquilo que Deus tem falado, faça com excelência. Então Ciro designa, Zorobabel, Esdras, pessoas para liderarem um primeiro grupo de exilados, para saírem da Babilônia e irem para Jerusalém, para Israel. Aleluia. E a primeira coisa que eles fazem, a história vai falando sobre isso, eles levantam, restauram o templo de Jerusalém. Eles vão para Jerusalém e restauram a obra, a oposição, e você lê essa história no livro de Esdras, as dificuldades, mas eles completam a obra. Há momentos de dificuldade, porque assim, sempre que nós nos propomos a fazer a obra de Deus, irmãos, vai se levantar a oposição, porque estamos fazendo uma boa obra, estamos fazendo, aleluia, uma obra poderosa nas mãos do Senhor. Mas eles terminam o templo. E aqui, irmãos, depois que eles terminam o templo, que todas as coisas se apaciguam, eles já têm um templo restaurado. É o texto que nós lemos nessa noite no livro de Esdras, no capítulo número 10. Porque depois de Deus ter nos abençoado, tanto na saída da Babilônia, como na construção ou reconstrução do templo, a Bíblia diz que eles começam novamente a pecar. Eles começam a se aliar com mulheres estranhas. Aleluia. Eles começam a fazer aquilo que não deveriam fazer. E aqui é outro ponto, como, aleluia, nós somos falhos demais, irmãos. Você pode dizer assim, pastor, mas é o povo de Israel, eles eram assim, eles faziam, eles restauravam, daqui a pouco eles caíam. Irmão, nós somos a mesma coisa. Quantas vezes Deus nos faz coisas extraordinárias, quantas vezes Deus colocou o pão na nossa mesa, quantas vezes Deus nos providenciou tantas coisas, quantas vezes Deus nos tirou do lamaçal do pecado, quantas vezes Deus restaurou a nossa saúde, quantas vezes Deus restaurou o casamento, quantas vezes Deus cuidou dos nossos filhos, aleluia. E mesmo assim, muitas vezes nós somos infiéis e indignos da misericórdia de Deus, irmãos, aleluia. Quando leio esse texto, isso mexe no meu coração. Como é que podemos ser tão infiéis e ingratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito sobre a nossa vida? Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 10, Esdras está orando e chorando na presença de Deus, porque ele vê o pecado
Ele vê a ingratidão do povo, Ele vê a infidelidade do povo. Aleluia. E mais uma vez, o povo de Israel se quebranta. E é o texto que nós lemos dizendo: olha, Esdras, nós vamos fazer aliança, nós vamos tirar fora, né, as mulheres e os filhos que nasceram estranhos. Isso simboliza nós lançarmos fora o pecado, lançarmos fora da nossa vida as coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia, porque só pode ter aliança, irmãos, quando nós lançamos fora aquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes tentamos fazer aliança, mas não queremos largar o pecado. Não. E os principais sacerdotes dizem assim: olha, nós vamos tirar fora as mulheres, os filhos que delas nasceram, da nossa infidelidade, para que haja aliança, porque a aliança, ela só existe, irmãos, quando há fidelidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, ensinando sobre fidelidade, ele diz que não pode, né, se juntar o nosso corpo com o corpo de uma prostituta, porque a gente vai se fazer infiel. Não dá para conviver a obediência e o pecado junto. Não dá, irmãos. São coisas opostas. Não dá para ter aliança se eu continuo sendo infiel. Que aliança é essa? É a aliança de um só Deus e nada do homem? Não. A aliança, irmãos, é duas pessoas. A aliança mais conhecida, o casamento, não é assim? Dá para casar eu com eu, né? Eu, Sandro, que aceito Sandro, né? Não é assim, né? O Ricardo, que ele casou, diz assim: eu, Ricardo, aceito o Ricardo como meu esposo, porque não. É duas pessoas. Aliança. Duas ou mais pessoas, né? Eu não estou falando de casamento múltiplo, estou falando Deus com o seu povo, irmãos. Casamento é com uma pessoa. Obediência e fidelidade não dá para conviver juntos. Não dá. Imagine se no casamento, irmãos, você como mulher, como homem, você aceitaria a infidelidade do seu parceiro? Pense bem, você aceitaria a infidelidade do seu parceiro? Não, né? Ninguém aceitaria. Nós poderíamos até perdoar, mas nunca aceitar o erro. Imagina com Deus, irmãos. Aí queremos que Deus o tempo todo, né, conviva com a nossa infidelidade. Que Deus conviva o tempo todo com a nossa desobediência. Não dá. Não dá. Por isso que o povo de Israel, por diversas vezes, foi disperso. Por que muitas vezes, né, a nossa vida é dispersa? Porque somos infiéis. Deus quer um povo aliançado com Ele, um povo verdadeiro, um povo de boas obras, um povo fiel a Ele, porque Ele é um Deus fiel. Amém? Aleluia. A infidelidade não vai me levar a uma consequência nada boa, mas a fidelidade vai me levar mais próximo a Deus. Ninguém quer conviver com alguém infiel, irmãos. Ninguém quer conviver com alguém adúltero. Nós queremos fidelidade. Deus quer fidelidade da sua igreja, principalmente nesses últimos dias. Fidelidade de uma vida justa, plena, de uma vida reta, de uma vida de obediência à sua palavra. Amém? Aleluia. Que nós possamos nessa noite ser como este povo neste tempo, quando Esdras está chorando, orando pelo povo, que nós possamos fazer aliança com Deus, jogar fora os nossos altares. Sabe que muitas vezes nós fazemos altares na nossa casa, altares de idolatria a coisas, altares de idolatria a situações. Altares são tudo aquilo que são mais importante numa noite de culto para mim fazer do que vir à casa de Deus, irmãos. Esses são altares.
que nós levantamos. Deus quer um povo fiel, povo zeloso, de boas obras, que pratica o propósito de Deus com excelência, porque Ele é um Deus excelente. É um Deus que, aleluia, tem trabalhado a nosso favor, como eu li aqui, como eu falei sobre Esdras, como Deus trabalhou para que o povo judeu fosse liberto da Babilônia. Assim Deus também está trabalhando a nosso favor, querido. Nós precisamos ser fiéis. Amém? Amém, igreja? É uma palavra dura, pastor, tu prega sempre sobre fidelidade, sim, irmãos, porque é o único caminho da salvação, porque eu posso ser curado e ir para o inferno. Aleluia. Essa é a grande verdade. Deus pode restaurar o meu casamento e ir para o inferno. Deus pode fazer maravilhas e eu ir para o inferno. Agora, se eu for obediente, irmãos, à palavra de Deus, não tem outro caminho, eu vou para o céu. Um dia eu estarei face a face com Ele. Um dia eu estarei junto com Ele. Amém? E é isso que nós desejamos, irmãos. Nesses tempos que se afunilam da volta do Senhor Jesus, você é uma pessoa inteligente, você tem ouvido as coisas acontecerem, você tem visto as coisas acontecerem. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Vamos ser fiéis. Amém? Que esta aliança seja uma aliança verdadeira. Aleluia. Que você verdadeiramente, vou usar uma expressão, irmão, muito pesada, que você possa ser a noiva e não a prostituta. É uma palavra pesada, mas é verdade, irmãos. A noiva é pura, santa, imaculada. A prostituta é de todo mundo. Que nós possamos ser a noiva do Senhor, aliançada com Ele, verdadeiramente focada nele, vivendo para Ele, porque todas as coisas é por causa dele. Amém, igreja? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E quero convidar você a fazer uma oração de contrição, irmãos. O que é isso? Uma oração de arrependimento. Uma oração de quebramento do seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Uma linda canção para quebrantamento do nosso coração nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. Glorifica a Deus, irmãos. Exalte e glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Que o som que nessa noite sai desse altar seja como a harpa de Davi, quebrantando o coração dos Saúls dessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Me entregar
nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Pedimos perdão pela nossa infidelidade, Senhor. Papai, em nome de Jesus, nessa noite, queremos ser uma igreja fiel, Senhor. Queremos ser verdadeiramente a noiva que cumpre o propósito, que cumpre o chamado, que cumpre a tua vontade, Pai, sobre a face da terra. E assim, Senhor, cumprir esse propósito com excelência, para a glória do teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos ter uma aliança real contigo, uma aliança de poder, uma aliança verdadeira, uma aliança de bem-aventuranças. Aleluia, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós fazemos e tomamos um propósito, nós tomamos, Pai, uma atitude de obedecermos ao Senhor, de cumprirmos tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e sabemos que a partir do arrependimento isso gera, Pai, a tua vontade, gera o teu poder, gera, Senhor, as tuas bem-aventuranças sobre a nossa vida, Pai. Aleluia, porque a infidelidade não pode, Senhor, aleluia, viver juntamente com a obediência. Ou eu sou obediente, ou eu sou infiel, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos ser obedientes à tua vontade, ao teu chamado, em nome de Jesus, Pai. Novamente pedimos perdão pelos nossos pecados e que a nossa aliança seja restabelecida para a glória, louvor e adoração do teu nome, que é acima de todo nome. Papai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a ti. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar, Pai, e nos dirigir, em nome de Jesus. Mas vale um dia, oh glória a Deus, mas vale um dia no centro do querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Papai, em nome de Jesus. Que sejamos a colheita, a herança, a vontade de Deus, aliançados com o Senhor na face da terra. Amém, igreja? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Possamos viver aliançados com o Senhor, igreja, verdadeiramente na vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero convidar você a levantar a mão em direção ao seu lar nessa noite. Aleluia. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agora levantar a nossa mão em direção ao nosso lar e abençoar a toda a nossa família, Pai. Deus, estenda a tua mão de poder, Pai, aleluia, sobre a nossa geração, Senhor. Que ela seja tocada, transformada, abençoada, para louvor do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá a cura, dá o livramento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Também abençoa o nosso lar, Senhor, a nossa casa, o lugar da nossa habitação. Que o Senhor reine com honra, com glória, com louvor e com poder, Pai. Deus nos dá uma semana muito abençoada. Eu também já quero orar, Senhor, aleluia, pelo chá de mulheres no dia 28. Que o Senhor já venha providenciando todas as coisas, que o Senhor já venha preparando todas as coisas para a glória do teu nome, Pai. Que a tua palavra e o teu propósito sejam cumpridos em nossas vidas, Pai. Que possamos pregar esta palavra que liberta, que possamos levar esta palavra que cura, Pai, a muitas vidas, cumprindo o teu propósito de evangelização sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo nessa noite, para a glória do teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor, mostrar, Senhor, um abraço nessa noite, em nome de Jesus. Passarinha tranquila? Está dormindo mais ou chorando mais? Não, está dormindo mais.
Para quem só?